O mundo das múmias e das pirâmides ainda fascina as pessoas em todo o mundo. E não é sem razão que o Egito ainda é o país onde ocorre a maioria das escavações em busca dos antigos reinos dos faraós. Embora de vez em quando seja descoberto um antigo templo ou túmulo, são sobretudo os pequenos achados que surpreendem os arqueólogos. A cada descoberta, não importa quão pequena seja, a narrativa que envolve os antigos reinos do Antigo Egito faz mais sentido, e assim aprendemos mais e mais sobre o tempo. As descobertas a seguir também suscitaram todo tipo de emoção nos pesquisadores envolvidos e dão uma importante contribuição para a busca de uma maior compreensão do mundo dos egípcios. E você, é fascinado por coisas misteriosas e descobertas incríveis? Então nos deixe um like e se inscreva em Mundos Escondidos. E claro, junte-se a nós em nossa jornada de aventura. Vamos lá! Alienígenas na tumba de Tutankhamon. É verdade que o título soa um pouco estranho, mas não é a primeira vez que se levantam vozes de que os egípcios possam ter sido visitados por uma civilização do espaço exterior. Afinal de contas, eles construíram estruturas impressionantes, para as quais ainda não sabemos exatamente como eles foram capazes de fazê-lo. É apropriado que as últimas teorias se concentrem no que é provavelmente o túmulo mais famoso das escavações egípcias, Tutankhamon. A razão das novas especulações se encontra na descoberta de alguns punhais e facas entre estes dois bens. Hoje se assume que eles foram o presente de um aliado povo egípcio. A característica especial, no entanto, está acima de tudo no metal, a partir do qual os punhais foram feitos. Aparentemente, eles consistem em grande parte de metal extraído de um meteorito. Como os componentes não podem ser encontrados na Terra, pode-se, portanto, supor que tanto os egípcios quanto aqueles que fizeram os punhais tiveram acesso aos recursos compatíveis. É claro que agora se poderia supor que eles simplesmente conseguiram extrair o metal da rocha meteorita, ou então foram os presentes dos alienígenas que prestaram seus serviços ao jovem faraó. Enfim, o mistério continua até hoje. Ele morreu com apenas 19 anos de idade, e a sua múmia permanece como uma das mais analisadas por cientistas ao redor de todo o mundo. Com a descoberta de sua tumba em 1922, a curiosidade aumentou ainda mais. Estátua de 3.000 anos. Os períodos de tempo envolvidos em descobertas no Antigo Egito desafiam em grande parte a imaginação humana. Não são raras as construções e obras magníficas de milhares de anos atrás. Este também é o caso de uma estátua que só agora foi descoberta. Além disso, eu mostro que as fronteiras do Império Egípcio não são necessariamente idênticas às fronteiras do Egito de hoje. Ao longo dos milênios, não apenas o curso do Nilo mudou, mas as grandes cidades de hoje também foram construídas camada sobre as antigas fortalezas e templos do antigo Império Egípcio. Portanto, não é necessariamente uma raridade encontrar os remanescentes da antiga cultura egípcia quando se trabalha no Cairo, por exemplo. Este também foi o caso quando os trabalhadores da construção civil se depararam subitamente com o torso de uma estátua gigantesca na lama de um bairro operário da cidade. Os especialistas entraram rapidamente em cena e, após recuperá-la, tinham certeza de que haviam encontrado o tronco e a parte inferior da cabeça de uma estátua gigante do faraó Ramsés. Uma estátua em tamanho natural de seu neto também foi afundada na lama. A estátua, que tem cerca de 8 metros de altura, é considerada um dos achados mais importantes desta era da história egípcia, porque, comparativamente, pouco se sabe sobre Ramsés. Provavelmente fazia parte de um templo da antiga Heliópolis, uma das antigas capitais do Império, que, no entanto, pereceu em grande parte no decorrer da história. Talvez, com este achado, possamos aprender mais sobre esta época e sobre o destino da antiga metrópole egípcia. Vale das Múmias de Ouro. Hoje em dia não é frequente que as descobertas do Antigo Egito façam manchetes em todo o mundo, mas quando o chamado Vale das Múmias de Ouro foi descoberto em 1996, o mundo ficou enfeitiçado pelas descobertas. Cerca de 25 anos depois, as escavações ainda estão em andamento e novas câmaras funerárias com as sensacionais múmias e tumbas estão sendo encontradas de novo e de novo. O objetivo mais importante das escavações não é apenas encontrar mais múmias, mas desenvolver uma compreensão de como o local veio a ser e por que é tão diferente de outros locais de sepultamento no Egito. Não apenas os sarcófagos que atraem a atenção, eles podem marcar pontos por si mesmos, com desenhos e símbolos, bem como com mão de obra de alta qualidade.
O trabalho das próprias múmias também surpreendeu os cientistas. Durante este período, a técnica de mumificação parece ter atingido seu auge. E em pouco tempo, as múmias foram recuperadas em excelentes condições. Entretanto, 250 das múmias e parte de seus caixões foram encontradas. Então, os pesquisadores supõem que vários milhares de múmias a mais poderiam estar escondidas no vale. Portanto, a pesquisa ainda continua, também para entender que tipo de pessoas exatamente encontraram seu lugar de descanso final aqui no Império Gigante Egípcio. Antiga aldeia egípcia. Enquanto algumas coisas são agora conhecidas sobre o Antigo Egito, os pesquisadores ainda sabem pouco sobre como o império se desenvolveu em primeiro lugar, como surgiram os primeiros faraós, o que realmente aconteceu no Egito antes que poderosos governantes se levantassem como reis divinos sobre o império. Portanto, as descobertas da época do Antigo Egito são particularmente procuradas e exatamente tal descoberta foi feita com uma aldeia que se diz ter sido construída mesmo antes dos primeiros faraós. Ela poderia fornecer uma visão direta sobre como o Império Mundial surgiu e onde se encontram suas origens. Cerca de 140 quilômetros ao norte do Cairo, no delta do Nilo, foram encontrados os restos de uma aldeia que se diz ter 5.000 anos, e, portanto, mais velha do que todas as pirâmides e todo o conhecimento estabelecido sobre os faraós e seu trabalho. Foram principalmente os silos antigos que foram encontrados aqui. Restos de louça e ossos indicam a idade do assentamento, mas também o desenvolvimento da economia agrícola no Antigo Egito. Considerando que o Nilo deve ter sido a fonte de vida no país mesmo assim, este parece ter sido um passo importante no sentido de aprender mais sobre os antigos egípcios e seus ancestrais. Múmia de 2.000 anos com uma língua dourada. Um grande problema para os cientistas no Egito são os numerosos ladrões de túmulos que desceram sobre os mesmos ao longo dos séculos e abriram e saquearam uma grande parte das múmias. Desta forma, não apenas muitos objetos preciosos desapareceram, mas muitas das múmias também foram danificadas para sempre. Foi ainda mais surpreendente quando se depararam com o túmulo de um homem e uma mulher com um terceiro sarcófago na câmara que nunca havia sido aberta. A característica especial do túmulo não era apenas o seu bom estado e o magnífico número de bens tumulares. Foi, sobretudo, o que foi encontrado quando as múmias foram examinadas. As múmias, que tinham cerca de 2.000 anos de idade, aparentemente tinham uma língua dourada colocada no túmulo com elas. As próprias múmias ainda estavam em boas condições, e após um estudo inicial das inscrições nos caixões, presume-se agora que as línguas eram pingentes que deveriam tornar possível falar com o poderoso deus Anubis na vida após a morte. O túmulo permanece assim um dos objetos de pesquisa mais interessantes no Egito até os dias de hoje. Medo de uma descoberta realista. A pirâmide de Meidum foi uma das primeiras tumbas que os faraós construíram para si mesmos e suas famílias. No entanto, devido à sua estrutura, ela desmoronou com o tempo, revelando o segredo de sua construção. Junto à superfície lisa, foi construído um grande núcleo interno, onde aparentemente os príncipes e faraós foram enterrados. Esta descoberta do núcleo permitiu que os arqueólogos fossem mais a fundo na câmara funerária e, no processo, fizeram uma descoberta que, a princípio, os assustou mais do que qualquer outra coisa, como revelou um relatório em colaboração com a Amazon. Por exemplo, foram principalmente estátuas nos túmulos que apareceram à primeira vista, como se a família real tivesse sido ressuscitada e estivesse acolhendo os intrusos em seu túmulo. Com alta arte, foram feitas estátuas das pessoas que foram colocadas para descansar. Como um alto nível de detalhamento na obra, pode-se, na verdade, confundi-las com figuras vivas no início. Gradualmente, mais e mais estátuas foram descobertas no complexo e foram recuperadas. Hoje, elas são um testemunho importante de como os artistas eram bons mesmo naquela época e que relíquias eles deixaram para trás nos túmulos dos reis. O local fica próximo à margem ocidental do rio Nilo. Cidade Dourada Perdida. No decorrer dos séculos, várias cidades devem ter se afundado completamente na areia do deserto. Isto não só leva à busca das cidades do que os pesquisadores ouviram falar, mas também a descobertas sempre novas, especialmente nas planícies de inundação do Nilo. Por exemplo, perto de Luxor, um pesquisador egípcio encontrou agora os restos mortais da cidade de Aten, sobre os faraós.
e foi considerada a cidade dourada e, portanto, compartilhou este título com muitas outras cidades lendárias em todo o mundo. Diz que a cidade existiu há 4.000 anos e provavelmente já foi o lar dos poderosos faraós das dinastias correspondentes. As escavações já progrediram e as fundações de muitas casas foram descobertas, assim como alguns restos mortais. No seu auge, diz que a cidade foi rebocada com ouro, especialmente nos templos, oferecendo assim aos visitantes uma impressão única do mundo egípcio. Os pesquisadores ainda estão procurando os bairros onde estavam localizados os complexos dos faraós e esperam resolver também este mistério sobre a Cidade Dourada. Esperamos que este vídeo tenha ensinado você um pouco mais sobre o Egito e as descobertas recentes. Quais outros achados você pode imaginar que se encaixariam aí nesta série de descobertas? Conte pra gente nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau!